Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. Romanos 1,17 que diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Meus irmãos, esse versículo, ele é o coração da teologia paulina, não só isso, é também um dos pilares de toda a fé cristã. Aqui Paulo escreve aos cristãos em Romanos e declara que o Evangelho revela a justiça de Deus, não como uma condenação, mas como um ato gracioso de justificação do pecador que crê. E lembrando que crer significa conhecer, obedecer e praticar. Lembre-se disso. O termo justiça, irmão, carrega um duplo sentido. Primeiro, é a justiça que pertence a Deus, o seu caráter santo e reto. E segundo, a justiça concedida por Deus. É o dom da justificação pela fé mediante Cristo. Então, Paulo afirma que essa justiça é revelada de fé em fé, a expressão que indica uma progressão espiritual. Ou seja, da fé inicial que nos justifica à fé contínua que nos sustenta na caminhada cristã. E uma fé que começa, cresce e se completa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando é citado Abacuque 2,4, que diz: o justo viverá pela fé, Paulo conecta o Antigo Testamento ao Novo Testamento, mostrando que a fé sempre foi o meio de relacionamento entre Deus e o homem. Não só isso, porque há uma situação, nós devemos entender que de forma contínua a graça de Deus, ela se revelou, se manifestou desde os profetas até o Evangelho. E é por isso que tudo que está no Antigo Testamento é sombra daquilo que aponta para Cristo no Novo Testamento. Queridos, há uma importância nesse texto. Primeiro, é um fundamento da doutrina, pela fé. É o ponto central, da reforma protestante e da vida cristã. Esse texto revela que a salvação não é conquistada, mas é recebida. Não é pelas obras humanas, mas é pela graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé, ok? Não pelas obras, mas por meio da fé, ok? Então, queridos, a fé é um canal pelo qual o homem é declarado justo diante de Deus, por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, a fé não é apenas uma crença racional, mas uma confiança viva que molda o caráter, sustenta na provação e transforma o coração e a mente. Metanoia. Então essa revelação, querido, muda a forma de viver. O justo não vive das circunstâncias, mas de uma convicção de que Deus é fiel. Louvado seja Deus. Alguns pontos, eles são extremamente relevantes para a vida cristã. O primeiro, a fé é o fundamento da vida espiritual. O justo não apenas crê para ser salvo, ele vive e anda e permanece na fé. A justiça, querido, é um dom, não um mérito. O homem não pode alcançar a justiça por si mesmo. Ela vem pela graça de Deus. Louvado seja Deus. O Evangelho, irmãos, é o poder que transforma. A justiça revelada em Cristo liberta da culpa, liberta do medo e liberta da condenação. A fé, ela é progressiva, não pode viver nesses altos e baixos. Paulo diz, de fé em fé, indicando um crescimento espiritual contínuo. O cristão amadurece e depende de Deus em cada fase da sua vida. E por último, a fé sustenta o justo nas provas ou nas provações. Quando a razão falha, o sentimento engana. A fé mantém o coração firme nas promessas de Deus, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Um exemplo maravilhoso disso é Abraão.
É o maior exemplo do justo que vive pela fé. Em Gênesis 15:6, nós declaramos o seguinte: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Ele confiou em Deus mesmo sem ver o cumprimento imediato da promessa. Amados, não foi pelas obras, mas pela fé que Abraão foi declarado justo. Por isso ele é chamado pai da fé, lá em Romanos 4:11. E um outro exemplo, querido, é Abacuque, que em meio ao caos, à injustiça do seu tempo, ouviu a voz de Deus. O justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Mesmo sem entender o agir de Deus, ele escolheu confiar. Então há momentos que devemos fazer a mesma coisa. Não dá para entender, não tem como entender, mas é necessário confiar e saber que Deus está no comando e no controle da sua vida. Louvado seja Deus. Então Romanos 1:17 é a chave que abre o entendimento para o Evangelho. A justiça de Deus não é algo a temer, mas a receber por meio da fé. Irmãos, viver pela fé é depender inteiramente de Deus. É crer quando os olhos não vê, permanecer quando as emoções vacilam e prosseguir quando o caminho parece incerto. E por último, a fé, irmãos, é o oxigênio da vida espiritual. Quem vive pela fé respira o propósito de Deus e caminha na direção à eternidade. Pai, em nome de Jesus, eu oro e eu abençoo e declaro sobre a vida de quem está nesse momento ouvindo e vendo esse vídeo, que seja transformada, que seja agraciado, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te livre de todo mal, que o Senhor faça prosperar a sua vida em todas as etapas da sua vida, em todas as fases, a presença e a graça de Deus esteja presente. E que o Senhor acrescente fé no seu coração, que você creia sem temer, que você creia sem vacilar, que você creia de uma forma que a plenitude de Cristo se revele no seu coração e na sua vida. E não se esqueça, há um Deus dos céus olhando para você, há um Deus dos céus preocupado com você, mas há um Deus dos céus que ama você. Deus te abençoe, fica na paz, compartilhe com quem você ama. Se inscreve no canal. Um abraço e a paz.